Bom, tá gravando, boa tarde a todos. Então a gente vai para a aula 2, que é sobre cadeias carbônicas. Então, se a gente olhar o átomo de carbono, ele faz 4 ligações químicas e ele tem a propriedade de formar cadeias, que a gente chama de cadeias carbônicas. E a gente vai estudar agora a classificação dessas cadeias carbônicas. Então, de uma forma geral, existem cadeias carbônicas abertas, ou chamadas de acíclica, ou cadeias carbônicas fechadas. Então, basicamente, dois tipos: cadeias carbônicas abertas e cadeias carbônicas fechadas, cíclicas. Então, quando a gente olha uma cadeia carbônica aberta ou cíclica, seria esses dois exemplos aqui, ó, dessa molécula aqui, desse hidrocarboneto, do lado esquerdo, e desse outro hidrocarboneto aqui do lado direito. Então, a gente vê que ela não forma uma estrutura cíclica, né? Fechada. Então, essa daqui é o exemplo de uma cadeia carbônica aberta. Agora, uma cadeia carbônica normal. Quando a gente olhar uma cadeia carbônica, ela não possui ramificações. O que seria ramificações? Vamos olhar aqui nessa parte de baixo aqui, ó. Vamos olhar nesse composto aqui de cima. A cadeia carbônica principal, ó, seria essa daqui onde eu estou passando o mouse, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Essa aqui seria chamada de cadeia carbônica principal. O CH3, CH3, CH3 seria o chamado de ramificações. Então, se a gente olhar aqui, ó, nessa cadeia carbônica aqui, ela é normal, ela não possui ramificações, não possui carbono fora da cadeia carbônica principal. Então, ó, CH3, CH2, CH e CH2, ela não possui ramificações. Então, é chamado de cadeia carbônica normal. Olha o álcool etanol, né? O etanol, o álcool combustível. É o CH3, CH2 OH. Então, ele não possui átomos de carbono fora da cadeia carbônica, que seria o CH3 e CH2, seria a cadeia carbônica com 2 átomos de carbono, né? Então, ele não possui uma ramificação, um grupo fora da cadeia carbônica principal. Então, isso seria uma cadeia carbônica normal. Aí seria a cadeia carbônica ramificada. Então, já possui as ramificações. A gente pega a cadeia carbônica principal e vai ter ramificações. Então, se a gente olhar essa estrutura aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3 átomos de carbono. Geralmente, a cadeia carbônica principal é aquela que contém maior número de átomos de carbono ou que contém a ligação dupla ou tripla. Então, se a gente olhar aqui, ó, a cadeia carbônica principal aqui, ó, dessa molécula seria o CH3, CH2, onde tem essa dupla ligação, seria a cadeia carbônica principal. E a ramificação, o CH3, a gente chama metil. A gente vai ter uma aula de nomenclatura, mas aqui é o grupo metil, CH3. Então, essa ramificação aqui classifica, né, essa cadeia carbônica ramificada. Agora vamos ver essa segunda cadeia carbônica aqui, ó. A gente pega o que tem maior número de átomos de carbono e, de preferência, que tenha duplas e triplas ligações. Então, vai ficar, ó, CH3, CH2, CH2, CH3, que vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, ó, ela vai fazer uma curva aqui em formato em L, né? E a gente tem, ó, esse CH3 e CH3, que a gente chama de ramificações, que seria dois grupos metil. CH3 e CH3 é um grupo metil. E a mesma forma aqui, ó, nós temos essa outra molécula, que a gente tem o CH3, C-O, que é a função química cetona, CH, CH3, CH3. Então, a gente pega a cadeia carbônica com o maior número de átomos de carbono.
ou que tenha ligação dupla e tripla entre os átomos de carbono. Então, vai ser 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. E a gente tem as ramificações aqui, ó. Um CH3, né, que é um grupo metil, né, fora da cadeia carbônica principal. Então, dá uma ramificação. Agora, a cadeia carbônica saturada. Cadeia carbônica saturada é aquela que só tem ligações químicas do tipo simples. Então, quando a gente olha aqui esse S de saturada, a gente lembra de simples, ligações químicas simples. Então, se a gente olhar aqui a cadeia carbônica aqui, ó, que seria o CH3, CH3, só tem ligações químicas simples. Né? Então, é uma cadeia carbônica saturada. Se a gente olhar aqui, ó, o CH3, CH3, seria a cadeia carbônica aqui, ó, ela só tem ligações químicas simples. Não tem duplas ou triplas ligações. Mesma forma que o CH3, CH2, CH2, CH3, não tem ligações duplas nem ligações triplas. É uma cadeia carbônica saturada. E o que seria uma cadeia carbônica insaturada? Seria aquela que possui insaturações, ou seja, duplas ou triplas ligações na cadeia carbônica. Então, essa representação aqui desse álcool, que é aquela representação de bastão, né? Ou de zigue-zague, tanto faz. Então, a gente vai ter um átomo de carbono, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. E aqui a gente tem uma hidroxila, né, que a gente vai estudar na função química álcool. E aqui a gente tem duas duplas ligações na cadeia carbônica. Então, essa aqui é uma cadeia carbônica do tipo insaturada. E aqui a gente tem uma molécula pequena, né? CH com uma tripla ligação ligada a outro CH. Então, existe uma ligação dupla ou tripla na cadeia carbônica que dá uma cadeia carbônica insaturada. E a gente tem aqui, para finalizar a cadeia carbônica aberta, a cadeia carbônica heterogênea. É aquela que, no meio da cadeia carbônica, tem um átomo diferente de carbono. Muitas vezes pode ser oxigênio, pode ser enxofre, pode ser nitrogênio. Tá? Então, se a gente olhar aqui a cadeia carbônica, a gente tem o CH3, CH2, aí tem um heteroátomo, o oxigênio, depois continua a cadeia carbônica com o CH3. Então, esse oxigênio é chamado de heteroátomo. Mesma coisa aqui, ó. CH3, aí a gente tem o NH, o nitrogênio como heteroátomo. E depois continua a cadeia carbônica, CH2 e o CH3. Então, essa daqui seriam as classificações das cadeias carbônicas do tipo aberta. E, por fim, existe as cadeias carbônicas fechadas ou cíclicas. Então, né, a cadeia carbônica forma uma estrutura cíclica fechada. E as cadeias carbônicas cíclicas existem de dois tipos, a aromáticas e a não aromáticas. O que seria uma cadeia carbônica aromática? É que existe o fenômeno da ressonância. Então, vamos pegar o exemplo clássico aqui, que seria do benzeno. Essa estrutura aqui seria o benzeno, seria o C6H6. Então, cada ponta dessa estrutura representa um carbono, né? E cada átomo de carbono contém um hidrogênio. E aqui nós vamos ter, ó, uma ligação dupla, outra dupla, outra dupla. 3 ligações químicas do tipo, né, ligações duplas na cadeia carbônica. E forma uma estrutura fechada. Então, forma um hexágono, né? Só que essas ligações duplas, elas não ficam de forma fixa. Elas ficam se movendo, ó. Essa ligação dupla aqui, ó, ela está nesse ponto, aí ela muda, vem para esse ponto aqui. Então, ela sai daqui e vem para cá.
Essa ligação dupla sai daqui e vem para cá. Vem para cá. Essa ligação dupla sai daqui e vem para cá. Então, forma uma estrutura chamada de ressonância. Essa ressonância nada mais é que a movimentação de elétrons dessa dupla ligação. Então, essa movimentação faz com que o benzeno seja uma molécula estável. Então, a ressonância pode ser representada aqui ó, por um hexágono, né, no benzeno, e a ressonância é representada por esse círculo, né, no interior dessa estrutura hexagonal, e esse círculo aqui representa a ressonância. Agora, se a gente pegar essa estrutura aqui de baixo, essa dupla ligação aqui, ó, tem uma dupla ligação aqui, outra dupla ligação, outra dupla aqui, outra dupla aqui. Ocorre a mesma coisa, ela começa a se movimentar na estrutura da molécula. Então, forma aqui essa estrutura com dois anéis benzênicos, né? Uma estrutura de ressonância. Então, esse círculo interno aqui quer dizer o quê? Que está tendo ressonância. Os elétrons dessa ligação dupla, elas estão em contínuo movimento. E para terminar aqui, nós temos as cadeias carbônicas cíclicas do tipo não aromáticas, também chamadas de alifáticas. Então, são as cadeias carbônicas comuns, né, fechadas, que formam estruturas cíclicas, que não têm o fenômeno da ressonância, que a ressonância seriam movimentos, ligações duplas com movimento. Elas não ficam fixas, né, as ligações químicas duplas ou triplas. Então, aqui ó, nós temos o ciclo pentano. Ó. Cada ponto dessa estrutura corresponde a um átomo de carbono e seus respectivos hidrogênios. Então, nesse caso aqui, seria um CH2 em cada ponta. Ó, nós temos essa estrutura aqui, ó, um ciclo formado por 6 átomos de carbono. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Uma estrutura cíclica. E nós temos esse radical aqui chamado de etil, CH2 ou CH3, que a gente vai estudar em nomenclatura, né? Dos alcanos. Então, essa daqui é uma cadeia carbônica não aromática, do tipo alifática. E a terceira e última aqui, para terminar essa parte, uma estrutura cíclica com 6 átomos de carbono, e nós temos uma ligação dupla. Só que nesse caso aqui, essa ligação dupla ela está fixa, ela não fica variando de carbono para carbono. Então, não existe o fenômeno da ressonância. Então, a gente diz que essa cadeia carbônica é não aromática, ou alifática. Então, a atividade 2 seria o seguinte: o átomo de carbono, ele forma uma estrutura, quando ele forma ligações simples, ele forma uma estrutura tetraédrica. Tá? Então, se você pegar um carbono que ele faz 4 ligações simples, ele forma uma estrutura tetraédrica. Essa estrutura tetraédrica seria esse desenho aqui embaixo, do lado direito, esse tetraedro. Então, o que seria a atividade 2? Né? Não seria uma lista de exercícios. Seria fazer um tetraedro para a gente ter uma ideia de como seria esse átomo de carbono. Esse átomo de carbono ficaria no centro desse tetraedro, e cada ponta, né, desse tetraedro seria um ligante, no caso, que poderia ser um hidrogênio. Né? Se for um CH4, um metano, o carbono fica no centro desse tetraedro, em cada ponta desse tetraedro fica um átomo de hidrogênio. Então, para a gente ter essa visão tridimensional, então a atividade seria fazer um tetraedro com papel. Pode ser folha de caderno, sem problema nenhum. Então, seria esse esquema aqui, ó. O roteiro seria isso daqui, ó.
desenhar, né, pode ser numa folha de caderno, tal, arranca uma folha de caderno, desenha essa estrutura aqui, ó, de 22 centímetros na parte de baixo, paralela a ela, uma estrutura de 22 centímetros, a altura aqui, né, a distância entre essas retas paralelas seriam de 10 centímetros, aí faz aqui essas margens de 0,5 centímetros, conforme está mostrando aqui, e aí dobrar, e aí fazer esse tetraedro, né, conforme está nesses esquemas aqui. Aí o que vocês podem fazer? Vocês colocam um nome nesse tetraedro, vocês podem tirar a foto e mandar anexado junto às listas de exercícios. Tá? Então, nessa atividade da aula 2, seria construir esse tetraedro. Então, vou encerrar a gravação aqui.